Nosso programa está de volta, daqui a pouquinho você acompanha o artesanato, mas agora é hora da gente conversar sobre saúde bucal. Seu filho tem medo de dentista? A gente teve um bate-papo sobre medo aqui agora, né? Tô recebendo no nosso estúdio a doutora Patrícia Mazzarioli, que é dentista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jaque? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso em te receber aqui de novo para esclarecer as nossas dúvidas hoje sobre um assunto muito importante, que as mães têm muitas dúvidas. A primeira pergunta que eu queria fazer, doutora, é a partir de quantos meses ou de que idade o bebê deve começar a frequentar o dentista? É importante, já que desde bebezinho ele já acompanhar os pais às consultas para que ele se familiarize com a situação, né, do dentista, de saber que não causa medo, trauma. Isso ajuda no medo, né? Com certeza. Mas desde bebê a mãe já deve fazer a higienização bucal da criança. Quando o bebezinho que não tem o dente, fazer com uma gaze embebida em água, né, água filtrada. E a partir de quando nascer os dentes, já fazer a higienização com a escova e com uma pasta sem flúor, que isso é muito importante também. Eu me lembro que quando eu era criança, eu sei que ainda tem no mercado, tinham pastas com todos os sabores, pasta com estrelinha, pasta de tutti-frutti, de morango, não sei o que lá. Essas pastas têm eficiência, elas são eficazes ou não necessariamente? O importante mesmo é que seja só uma pasta sem flúor. O resto é só para a criança ficar feliz, doutora? Com certeza. Hoje o mercado, né, ele tem inúmeros tipos, modelos, sabores de acordo com o gosto do cliente. Né? A pasta, o mais importante dela é não conter muito flúor e sim a quantidade recomendada. Que é bem pouquinho no começo, bem pouquinho, né? E a quantidade de pasta na escova também é bem pouquinho, do tamanho de um grão de arroz. Ah, não é para encher a pasta de dente, não, né? É um tamanho de um grão de arroz, justamente porque se a criança ela ainda não sabe cuspir totalmente o produto, para que ela não faça a ingestão de excesso de flúor, porque futuramente nos dentes permanentes pode vir a ocorrer o manchamento da superfície do esmalte de manchas brancas. Isso significa que ela ingeriu muito flúor quando estava se formando o dente permanente. E também um cuidado, eu acho importante a gente falar com essas pastas de gostinho, porque eu queria mesmo era comer quando eu senti o cheiro daquela pasta. Os pais têm que ficar atentos a isso, né? Para não fazer a ingestão de excesso. Agora vamos lá, doutora. Eu queria fazer algumas perguntas que eu sei, eu não sou mãe ainda, mas eu sei que as mães têm essas dúvidas. Algumas coisas eu lembro até que a minha mãe falava. Vamos falar um pouco sobre dente de leite, os cuidados com o dente de leite. Dente de leite também tem cárie, não tem? Sim, com certeza. O dente de leite, ele na verdade ele é uma miniatura do dente permanente. Tá. Então ele tem toda a estrutura que um dente permanente tem. Então ele tem o esmalte, a polpa, ele tem toda a estrutura. Ah, ele tem tudo por dentro e por fora, não é só uma casquinha, né? Exatamente. Então ele prepara o permanente que vai nascer. Então tem que cuidar, porque se você tiver uma cárie no dente de leite, ele pode vir a contaminar o dente permanente que ainda não nasceu. Dente de leite não pode ter canal, né, doutora? Existem hoje técnicas que tratam canal de dente de leite, sim. Pode acontecer, quer dizer, se não tratou a cárie, pode evoluir para um canal. Exatamente. Ele é uma miniatura do dente permanente, então ele tem todas as estruturas, inclusive a polpa, que é o tratamento de canal quando a polpa está doente. Sabe o que eu fico me preocupando? Por exemplo, quando a gente não trata a cárie e ela se torna um canal, pelo que eu sei, porque me consta, porque isso já aconteceu comigo, você tem que ir tratando a raiz que está lá embaixo. Sim. Se não tratar isso num dente de leite, o dente provisório pode ter problema com certeza, então? O dente permanente? Isso, perdão, permanente. Sim, com certeza, porque essa infecção da raiz, ela vai se dissipar para a coroa do permanente que está se formando. Em alguns casos é indicado utilizar aparelho no caso dos dentes de leite ou não, doutora? Sim, com certeza. O dente de leite pode precisar usar aparelho também? Muitas mães têm essa dúvida lá na nossa clínica, o pessoal pergunta, mas ela tem todos os dentes de leite, eu vou usar aparelho? Sim, com certeza, porque a ortopedia que é usada em criança, ela vai redirecionar o crescimento ósseo daquela criança. Então, de repente, a criança faz o uso de chupeta, de dedo por mais tempo, então ela vai projetar essa maxila da criança para frente. Eu vou arrumar os dentes permanentes? Não, eu vou arrumar o osso dessa criança. Então ela vai usar este aparelho aqui, por exemplo, é um aparelhinho ortopédico. Tá. Onde ele vai redirecionar o crescimento ósseo dessa criança. Mesmo que tiverem misturados, alguns de leite, alguns permanentes, posso usar também, né? Pode, com certeza. Em toda fase de dentição mista, dentição decídua, você vai sempre usar uma ortopedia. Quando essa criança entra já na fase de adolescente, adulto, aí sim você vai usar uma ortodontia corretiva, que você vai trabalhar em dentes. E a ortopedia sempre, lembrando que você vai trabalhar no osso, redirecionando o crescimento ósseo dessa criança, melhorando o perfil, deixando o perfil mais harmônico e assim por diante. Quanto antes melhor, né, doutora? Quanto antes melhor. Você trouxe algumas fotos? Sim, um exemplo de uma ortopedia.
Por exemplo, você vê esta foto de perfil, ela usou um aparelhinho ortopédico, hoje ela tem este resultado. Uau! Quanto tempo usando aparelho, doutora? Este caso aqui foi desenvolvido em 8 meses. Muito rápido. Num adulto rápido. Isso demora mais, né? Com certeza, e você nem consegue tantos resultados eficazes no osso dessa maneira, né? Doutora, eu tenho um pouquinho de tempo, eu queria fazer a pergunta clássica das mães. Antibiótico mancha o dente de leite? Sim. O dente de leite não, mancha o dente permanente. Ah, o permanente. Sim, porque quando você está formando a coroa do permanente, a criança toma muito. Quer dizer, quando ela tem dente de leite, se ela está utilizando o antibiótico, o dente permanente pode ter manchas. Sim, porque a tetraciclina ela se impregna no esmalte do dente permanente. Então você só vai ter esse manchamento quando está formando permanente. Depois de adulto, não. Se você tomar antibiótico adulto, não, porque não tem mais o dente já erupcionou. Agora, quando o esmalte está se formando do permanente, sim, pode ser que manche todos os dentes ou alguns somente. Pergunta que todas as mães queriam saber. Doutora, eu sei que a senhora trouxe mais fotos, eu queria que a senhora explicasse para nós. As crianças têm medo, a senhora percebe isso? Elas têm medo de dentista mesmo? Tem, muitos têm medo do motor, da anestesia. O barulho, eu sou adulta e tenho medo, doutora. Dentro do consultório, a gente sempre tenta distrair a criança de alguma maneira. Às vezes os pais passam insegurança para essa criança também. Com certeza, né? Você acaba estimulando essa criança a usar a escova com bichinho. Ai, que gracinha essa escova! Hoje tem escovas elétricas que também estimulam a criança a querer escovar os dentes. Então você tem que estar sempre trazendo algo novo para distrair a criança. Hoje, na hora que você vai dar anestesia, nós temos uma capinha que você coloca e a criança não vê a injeção. Então tudo isso é para tirar o medo dela, para deixar ela mais confortável. Hoje os profissionais eles conversam bastante com a criança, deixam bem à vontade. Existem técnicas muito seguras de anestesia, então você pode levar o seu filho tranquilamente ao dentista para já estimular ele a ter, desde pequeno, o hábito de ter uma saúde bucal. A senhora falou, me fez lembrar dessa questão da anestesia, que é o medo de muitos pais por vários motivos. Tanto pelos perigos da própria anestesia, sim, quanto a preocupação, porque um adulto, quando vai aplicar anestesia, por mais que doa, a gente sabe que a gente não tem que se mexer. A criança não tem isso. Sim. E hoje tem técnicas que ajudam os profissionais também? Com certeza. Antes de você fazer a anestesia propriamente dita, você consegue fazer uma pré-anestesia com anestésico tópico. Então, em relação à picada da agulha, a criança não vai sentir tanto. A gente usa esse anestésico tópico também em adultos, né? E as anestesias são voltadas para crianças, são anestesias específicas, né? Hoje, na odontologia, nós temos vários tipos de anestesia. Anestesia para grávida, uma anestesia que é um pouquinho mais forte que você usa num procedimento cirúrgico. Então, os anestésicos, eles são divididos devido à necessidade do paciente. Então, para a criança, tem anestesia segura, sim. A senhora está falando, me faz lembrar, a minha irmã, ela tem o coração um pouco acelerado, né? Ela é hiperdinâmica, que eles falam. E sempre que ela vai ao dentista, ela avisa antes o dentista para ele providenciar, porque ele diz que geralmente não é necessário. Então, geralmente vai no mesmo dentista que já conhece o histórico, tem que providenciar uma anestesia própria, porque ela não pode utilizar qualquer anestesia. Eu lembro que no começo, quando ela era criança, minha mãe ficava com bastante medo, mas com o passar do tempo a gente foi descobrindo que existem, de fato, tipos de anestesia para tipos de pessoas, né? Com certeza. Por isso que na nossa clínica, nós sempre preenchemos uma anamnese do paciente, ou seja, são perguntas antes dele entrar na sala do dentista, se ele já tomou anestesia, se ele tem algum problema pré-existente, alguma doença, se ele pode usar anestesia. Então, tudo isso é tomado um cuidado antes do paciente entrar em sala, porque às vezes a pessoa tem um problema e não sabe, né? Então, com outras perguntas, você chega a um atendimento seguro desta pessoa. E quem já sabe que tem um problema, lógico, você vai usar um anestésico especial. Doutora, conta uma coisa, porque eu fico vendo, eu não sou mãe, mas eu tenho os meus sobrinhos, e quando eles querem alguma coisa e os pais querem corrigir, é difícil a gente não ir lá e tirar do castigo. E eu fico imaginando uma mãe vendo o filho tomando uma anestesia. Às vezes vocês pedem para os pais saírem, como é que vocês lidam com essa situação? Então, na verdade, deve ser complicado, né? É complicado, mas a gente sempre faz questão do pai acompanhar a consulta, né? Para ele observar o que está sendo feito. A gente, se a mãe às vezes não quer ver, a gente fala, então fica de costas, mas é sempre um bate-papo importante com o pai junto. E mesmo porque a criança se sente mais segura com o pai dentro da sala, né, do atendimento. Então ela se sente a confiança da mãe estar ali perto, sabendo que, né, nada de mal vai acontecer.
Doutora, de quanto em quanto tempo, vamos imaginar que não há queixa da criança, Sim. De quanto em quanto tempo é importante frequentar o dentista? Na verdade, você tem que levar a criança para fazer um check-up. Você vai avaliar se está tudo bem, se a dentição está correta, fazer uma radiografia panorâmica para ver se ela tem todos os dentes, informação, se já tem algum problema que você consegue corrigir antes. Feito esse check-up, é importante você levar ela para fazer uma limpeza, né, uma profilaxia, uma aplicação de flúor a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo da indicação. Se ela já tem um probleminha com a escovação, se não gosta muito de escovar, então você leva num período antes. Mas geralmente a cada 6 meses é suficiente. As crianças também têm que escovar os dentes após todas as refeições ou pelo menos 3 vezes ao dia? Com certeza, né? O maior número de escovações vai trazer mais benefícios para as crianças, mesmo porque não é só o doce que causa cárie, o salgadinho, a bolacha. Então o carboidrato depositado na superfície do esmalte, ele vai desmineralizar esse esmalte levando a um tecido cariado. Então a criança ela já não gosta muito de escovar. Se você permitir, ela vai... Aí que ela não vai escovar mesmo, né? Exatamente, vai ter muitas cáries. A supervisão dos pais é muito importante na hora da escovação, para ver se eles fazem a técnica correta, os movimentos corretos. As escovas elétricas, elas ajudam bastante a estimular esse desejo de escovar os dentes nas crianças também. Doutora, eu queria que a senhora reforçasse os principais inimigos, eu vou colocar assim, bucais das crianças, porque a gente foca muito no doce, então não é só doce, carboidrato em geral. Carboidrato, salgadinho, açúcar, a falta da higienização, então tudo isso vai levar a criança a ter cárie. Muitas mães põem açúcar na mamadeira, né? Já tem o Nescau, já é, o Nescau não, o achocolatado, né? Ele já é adoçado por natureza. Então, mas tem mães que mesmo assim colocam açúcar, dá a mamadeira e a criança vai dormir. Então, fica 8 horas dormindo com aquele açúcar da mamadeira. Então, isso também prejudica, isso também estimula ter cárie, né? Excesso de açúcar na mamadeira. O ideal é dar a mamadeira e depois higienizar antes da criança dormir. Dentes de leite não tratados podem resultar em dentes permanentes sem saúde? Isso pode acontecer? Sim, com certeza. Se você tiver uma infecção no dente permanente, ela disseminar para a coroa do dente permanente, com certeza você vai ter um problema no dente permanente. E a pergunta que não quer calar, o que fazer com o dente que está molinho? Pode ajudar a arrancar? Deixa lá até que ele caia sozinho? Qual que é a dica da dentista? Então, hoje nós temos alimentação muito macia. Então as crianças não estimulam, não comem muita maçã. Se come a maçã, a mãe dá picadinha, exatamente. Né? Não então, tem aquele ato de morder muito, né? Então na nossa clínica o que nós observamos é que as crianças elas vêm com um dentinho já nascendo outro dente e não está tão mole. Então você acaba tendo uma retenção prolongada do dente de leite. Isso não é bom. Não é bom porque o outro já está nascendo por trás, o permanente já está nascendo. Então, a retenção prolongada, ela né, não vai trazer benefícios para aquela dentição. Pode puxar quando está molinho? Os pais podem fazer isso? Podem, se ele estiver molinho, pode puxar, com certeza. Mas se ele tiver com um pouco de resistência e tiver já nascendo outro dente, tem que ir ao dentista para fazer a avaliação por que tá ficando mais tempo o dente de leite na boca. Infelizmente, já tem que encerrar. Doutora, vai ser um prazer te receber aqui novamente, viu? Muito obrigada pelo convite. Volte sempre, uma ótima tarde, a senhora é excelente. E quem quiser entrar em contato com consultórios, 0 operadora 11 2359 1668, 2359 1668. A gente falou hoje sobre odontologia infantil, mas a doutora atende adultos também, né, Sim, doutora? Com certeza. Minha especialidade é ortodontia, né? E na nossa clínica nós temos um especialista para cada área da odontologia. Então entre em contato também através do site www.odontomas.com.br. Lá você tem mais informações. Doutora, mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada, Foi ótimo, uma ótima tarde. Obrigada. Crédito para você ver mais uma vez. Eu já volto.